Parecer conjunto das Comissões de Economia e Finanças e Constituição e Poderes. Projeto de Lei número 023/2017. Relatores: Marcel Rota Simon e Roberto Carlos Iope. Orientação do voto: por maioria favorável à tramitação com emenda 03. Emenda: reapreciação de emendas ao projeto de lei número 023/2017. Em seguimento ao parecer exarado anteriormente sobre o presente projeto, passamos a análise das emendas apresentadas. O projeto, após o seu trâmite legislativo, sofreu 2 emendas modificativas no âmbito das comissões de pareceres. A emenda 01, de autoria da bancada do Partido Democrático Trabalhista, PDT, a qual tem por finalidade a supressão de 2 cargos previstos no artigo 1º do projeto. E a emenda número 02 tratava-se de emenda supressiva e modificativa, suprimindo 7 dos cargos originalmente criados, sendo mantido apenas o de diretor de infraestrutura e fomento à produção rural. Da mesma forma, a dita emenda modificou a denominação do cargo, passando a ser de diretor da capatazia do depósito. Em análise às emendas, as comissões, por maioria, entenderam por acolher a emenda número 02, emitindo voto favorável à sua tramitação. Contudo, a apreciação do mérito em plenário. Levado ao plenário, o projeto teve pedido de vista, retornando com a apresentação de nova emenda supressiva e modificativa. A emenda número 03 se baseia no artigo 207 do Regimento Interno, postulando que 1. Que sejam suprimidos 6 dos cargos originalmente criados, sendo mantido apenas o de diretor de infraestrutura e fomento à produção rural e de chefe de equipe de britagem da região sul do interior do município de Espumoso. 2. Que seja modificada a denominação do cargo de diretor de infraestrutura e fomento à produção rural para que passe a de diretor da capatazia do depósito. 3. Que seja modificada a denominação do cargo de chefe de equipe de britagem da região sul do interior do município de Espumoso para que passe a de chefe de equipe de britagem, passando a lei a vigorar com a seguinte redação: a justificativa refere que a presente emenda visa ajustar o projeto enviado pelo Poder Executivo à realidade financeira atual do país, do Estado e do município, bem como garantir a efetividade da implantação da tão sonhada capatazia do depósito, com diretor que obrigatoriamente deve residir na localidade como condição requisito de recrutamento. Destaca que existem aproximadamente 6 funcionários efetivos concursados para os cargos de motorista e ou operador, os quais são da região do depósito, os quais podem ser lotados para trabalhar na capatazia a ser criada, suprindo assim a necessidade de funcionários. É o relatório. Nos termos do artigo 49 da Lei Orgânica, o projeto é de exclusiva competência do Executivo, o qual, no inciso 2, tem a função de criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos, na administração direta ou autárquica ou aumento de sua remuneração. Tal competência é recíproca, ou seja, no âmbito do Poder Legislativo, somente compete à Câmara tais atribuições, sob pena de infringências às esferas de poderes. Por outro lado, o artigo 207 do Regimento Interno trata exclusivamente do projeto de lei do orçamento, o qual não diz respeito ao projeto em questão, cujas emendas são tratadas nos artigos 152 a 156. Assim, nos termos do artigo 156, poderá ser apresentada emenda, subemenda ou substitutivo, o que se fará na comissão quando a matéria tiver para ser examinada ou
na ordem do dia quando a matéria estiver em discussão. Considerando que o projeto estava na ordem do dia para a devida discussão e foi postulado vistas nos termos do artigo 171 do Regimento Interno, entendemos ser possível a apresentação de emenda, a qual, na verdade, se trata de uma emenda substitutiva às que já foram apresentadas, e não emenda supressiva e modificativa. No entanto, independente da nomenclatura a ser dada à presente emenda, nos termos do parecer já exarado, entendemos que somente pode ser acolhido o item 1 da emenda 03, pois a mudança de nomenclatura e atribuições infringe o artigo 49 da Lei Orgânica Municipal. É o relatório. Em análise à nova emenda, as comissões se manifestaram nos seguintes termos. A Comissão de Economia e Finanças, tendo como relator Marcel Rota Simon, emitiu parecer sobre a legalidade do projeto, mantendo o parecer já emitido, acolhendo a emenda 01 e rejeitando as emendas 02 e 03. Sob o ponto de vista legal e constitucional, entendeu que o projeto se encontra apto a ser apreciado por essa Casa Legislativa, motivos pelos quais emite voto favorável à sua tramitação, juntamente com a emenda número 01, contudo, a apreciação do mérito em plenário. A Comissão de Constituição e Poderes, tendo como relator Roberto Carlos Iope, emitiu parecer acolhendo a emenda número 03, suprimindo os itens 2 e 3, a qual passa a ser a emenda substitutiva à emenda número 02. Portanto, a emenda 03 passou a ter a seguinte redação. 1. Que sejam suprimidos 6 dos cargos originalmente criados, sendo mantido apenas o de diretor de infraestrutura e fomento à produção rural e de chefe de equipe de britagem da região sul do interior do município de Espumoso. Os demais membros das comissões se manifestaram no seguinte sentido. Juliano Fiuza acompanhou o voto do relator Roberto Carlos Iope. João Valério Mocelin acompanhou o voto do relator Roberto Carlos Iope. Leomar Gugel acompanhou o voto do relator Marcel Rota Simon. Maiores justificativas sobre os votos serão apresentadas em plenário. Isto posto, as comissões por maioria entenderam por acolher a emenda substitutiva número 03 apenas no tocante ao item 1, ou seja, sendo mantida a criação de 2 cargos, diretor de infraestrutura e fomento à produção rural, chefe de equipe de britagem da região sul do interior do município de Espumoso. É o parecer, contudo, a apreciação do mérito em plenário. Sala das Comissões, em 2 de maio de 2017, Comissão de Economia e Finanças, Comissão de Constituição e Poderes. Conforme lido o parecer das comissões, eu coloco em discussão o projeto com as referidas emendas. A palavra está com os senhores vereadores.